Olá pessoal, bem-vindos à videoaula 2 sobre o curso que eu chamei de O Evangelho de João, comentado versículo por versículo. Meu nome é Alexandre Barbosa de Lima, aqui estão os meus dados para contato. Lembrando que esse curso, que agora eu estou liberando em formato de videoaula, ele está baseado nas apostilas que eu escrevi já tem algum tempo, e a videoaula 2 ela corresponde ao capítulo 2 do volume 1. E hoje nós estudaremos a primeira parte do prólogo do Evangelho de João. Prólogo é a introdução do livro. E no prólogo, João trabalha com a ideia do verbo divino. Aí está o sumário, o roteiro, melhor dizendo, da nossa aula, o sumário, verdades básicas e aí sim os comentários sobre os versículos. Nesta videoaula eu lerei daqui a pouco os 18 primeiros versículos do capítulo 1, mas a gente só vai aprofundar, a gente só vai estudar os 5 primeiros versículos, tá? Porque o prólogo é muito rico, muitas sutilezas, é muito importante, então a gente precisa trabalhar com calma o prólogo do Evangelho de João. Então eu vou ler com vocês João capítulo 1, dos versículos 1 até o 18. E lembrando que a aula de hoje a gente foca nos 5 primeiros versículos. Então diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, eu acabei de ler aqui os versículos de 1 a 18. E uma visão geral. Quais são os temas abordados? A encarnação do Filho de Deus. O tema do prólogo é a apresentação de Jesus como Filho de Deus. E quais seriam as palavras-chave? Luz, vida, testemunha e glória. Ainda sobre o prólogo, a introdução do Evangelho. Apresenta Jesus como Deus eterno, diz que Jesus é vida e luz,
que ele é o Criador, é o Salvador da humanidade, é o Deus encarnado, é o Deus homem, e fala sobre a glória de Jesus. Agora, vamos aos comentários. Note o seguinte, que João inicia o seu evangelho apresentando o verbo divino, ou em grego, o logos. E esse conceito de logos era conhecido pelos judeus e pelos gregos, ok? Lá na filosofia grega, o logos era considerado uma força, uma lei impessoal que governa o universo e é o princípio de razão que ordena o universo. Parece aquele negócio de Guerra nas Estrelas, né? A força. E o conceito de força lá do filme Guerra nas Estrelas é bem similar ao do grego, ao do logos do grego. Veja que para os gregos o logos é impessoal. É uma coisa que está por aí, que governa o universo. O universo é racional por causa do logos. E o universo é ordenado. É não por acaso que foi na Grécia que nasceu o pensamento científico. Porque justamente com essa filosofia, olha, se o logos governa o universo e é o princípio de razão que ordena o universo, então o universo é decodificado por meio de leis, né? Leis que a gente pode decodificar usando a matemática. Okay? Só um breve adendo. Aí tem um filósofo chamado Filon de Alexandria que disse o seguinte: Deus é único, incorpóreo e não tem princípio. Deus criou o logos. Opa, olha o que o grego achava. Que o logos foi criado por Deus. Deus criou o logos, que é a atividade intelectiva de Deus, e ao logos devemos a criação do mundo. Então aí há uma concordância entre a Bíblia e o conceito do grego de logos. Que aqui ele está dizendo, o logos criou o mundo. O logos é o que está entre Deus e os homens, é o intermediário da relação entre os dois. O logos é o ser mais antigo, o primeiro a ser criado por Deus e é também a sua imagem. Então, no pensamento grego, o logos era o criador do mundo, mas ele era um ser também que havia sido criado. E não é isso o que a Bíblia fala. Agora, e o que os judeus pensavam sobre o verbo o logos? Então, para os judeus, o logos representava ou representa a expressão do poder e da sabedoria divina. Agora, o que o apóstolo João ele afirma logo na introdução do Evangelho? Que o logos, a inteligência de Deus, a inteligência divina, é o próprio Deus eterno. Ok? Então, ele não é um intermediário entre Deus e os homens no sentido que os gregos pensavam. Ok? É claro que, como Jesus disse, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Então, ele é o nosso caminho de salvação. Eu sou salvo quando eu creio em Jesus. Então, nesse sentido, esse é o sentido correto. Ok? Então, João apresenta o Verbo como sendo a segunda pessoa da Trindade. Agora, uma coisa que é bastante interessante, que até onde é de meu conhecimento, me parece que a maioria aí dos teólogos brasileiros desconhecem, eu posso estar errado, eu descobri que, e aí lendo os artigos do Dr. Michael Heiser, que é um acadêmico americano, cristão, e inclusive li parte da tese dele de doutorado, que a teologia judaica da época de Cristo, também chamada de teologia do período do Segundo Templo, o Segundo Templo foi construído
após o retorno do cativeiro da Babilônia. Então é a teologia do período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É a teologia do tempo de Cristo. Então, os teólogos reconheciam no tempo de Cristo a existência de dois poderes no céu. Essa era a teologia ortodoxa do judaísmo. Então, eles entendiam que havia um Yahvé invisível, aí é o Deus Pai, e um outro Yahvé visível em forma humana. Né? São os dois poderes no céu. E por que eles chegaram a essa conclusão? Porque a gente lendo a Bíblia, por exemplo, eu vou ler agora essa passagem do Êxodo. Estou abrindo aqui o meu smartphone. Êxodo 23, de 20 a 23, que diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então esse anjo, essa manifestação divina, visível da divindade, carregava o nome de Deus. Era o próprio Deus, era o Yahvé visível. Continuando. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Esses são os povos que habitavam na Palestina no tempo lá de Moisés, ok? Vamos ler mais uma escritura sobre essa questão dos dois poderes nos céus. Uma bem interessante, que é Daniel, capítulo 7, dos versículos 9 até o 13. Diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. É o Deus Pai. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Continuando. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, no versículo 13, está claramente aqui o filho do homem e o ancião de dias, o Yahvé visível e o Yahvé invisível. E se você continuar a ler aqui a passagem, lá no versículo 14, diz que o domínio do Filho do Homem é eterno, que o seu reino jamais será destruído. Então, é outra passagem que mostra a existência desses dois poderes no céu. Ok? Então, isso era a teologia ortodoxa da época de Jesus. Todos conheciam, todo mundo sabia dessa história, que às vezes os dois Yahvés apareciam juntos no texto, às vezes havia distinção, outras vezes não. E isso, o israelita conhecia isso desde a antiguidade, ok? Então o judaísmo compreendeu que isso
apreendeu essa revelação e não havia nenhuma sensação de violação do monoteísmo, uma vez que só há um Deus, tá? É claro, eles especulavam, né? Tem o Yahvé invisível, tem o Yahvé visível, são dois poderes no céu, às vezes eles aparecem na mesma passagem, e especularam bastante, mas nada disso era considerado herético, tá? Agora, o que aconteceu? Que quando o cristianismo surgiu no primeiro século, o que aconteceu? Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, logo associaram Jesus com a figura do Yahvé visível. Por isso que nunca Pedro, o apóstolo Pedro, Paulo, João, Tiago, nunca ninguém achou que estivesse violando a teologia judaica. Agora isso faz muito sentido. Por quê? Porque eles viram que Jesus é o Yahvé visível, que aparece lá no Velho Testamento em várias ocasiões, ok? Então isso explica muito bem porque os judeus, os primeiros convertidos, né, os judeus, discípulos, apóstolos, por aí vai, seguiram Jesus Cristo e não viram aí uma violação do monoteísmo, só existe um Deus. Então, era sim possível adorar o Deus de Israel e Jesus, e ainda assim se recusar a reconhecer qualquer outro Deus, porque Jesus era o segundo Yahvé, o Yahvé encarnado, ok? Então, as coisas fazem bastante sentido quando a gente conhece a cultura da época. Veja como é importante, isso eu falei na primeira videoaula deste curso. Agora, comentários. Voltando agora para João, capítulo 1, versículo 1. Repara que o primeiro versículo diz assim: no princípio era o Verbo. E é interessante que eu estou olhando aqui para o Velho Testamento, Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus. Então João começa com um paralelismo aqui com a passagem de Gênesis, versículo 1. E lá no grego, a palavra traduzida para o português como era, ela denota uma existência contínua. Então, o que João disse? Que no princípio já existia o verbo sempre existiu. Então não é aquilo que os gregos pensavam, que o verbo havia sido criado por Deus. Continuando, e o verbo estava com Deus. Aqui há o uso do artigo definido antes de Deus no original. Esse Deus é o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Então, o que João disse aqui? Que por toda a eternidade, Jesus, o Verbo, estava face a face com o Pai e gozava de um íntimo e profundo relacionamento. Continuando. Ainda no versículo 1. E o Verbo era Deus. Uma observação. Não há um artigo definido antes da palavra Deus, que é Theos, no original grego. E a língua grega não possui artigo indefinido. Então, nesse caso, a melhor tradução, aí é uma regra gramatical, a tal da regra de Cowell, ou Cowell, não requer o uso de um artigo indefinido na nossa língua portuguesa ou na língua inglesa. E isso é importante apontar porque as testemunhas de Jeová, que não são cristãos, traduzem esta passagem da seguinte forma: e o Verbo era um Deus. E com isso eles negam a doutrina da Trindade. E com isso eles negam a divindade de Jesus. E mais, o absurdo não para por aí.
As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus é a encarnação do arcanjo Miguel, o qual tornou-se o Messias após ter sido batizado. Esse ensino, pessoal, é uma heresia completa. E há um erro de tradução grosseiro na Bíblia deles lá. Paulo escreveu o seguinte, que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está lá na Epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Bom, temos aí várias passagens sobre Jesus no Velho Testamento. E aí vamos ler pelo menos uma? Por exemplo, Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Veio a palavra do Senhor. Aliás, essa expressão é muito usada pelos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor. Aí, quem falava? Jesus. Vamos ler mais uma. Joel 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Então, vou deixar para dever de casa vocês lerem os outros textos aqui sobre manifestações de Jesus no Velho Testamento. Agora, vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Lá no versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então o que João está dizendo? Que a palavra que é eterna, que não foi criada, a segunda pessoa da Trindade, é o Criador de tudo e de todos. Criou o universo, os céus, os anjos, criou Satanás. Ele é o Criador de tudo. Ele não foi criado, porque é Deus. E veja o que está escrito lá no Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra é o Criador. Então, o que eu acabei de falar, o fato de Jesus ser o Criador, implica que ele é Deus. Porque Deus é o Criador. E li para vocês o Gênesis 1:1. Vamos ler Apocalipse 4:11. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 11. Aí diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, tudo foi criado por Deus e tudo foi criado, mais especificamente, pela palavra, pelo verbo divino. E João, nesse prólogo, nesse início do Evangelho, combate uma heresia que estava bastante propagada no meio lá da igreja primitiva, que era o tal do gnosticismo. Aliás, o gnosticismo existe até hoje, tá, pessoal? A gente poderia também desenvolver um estudo bem interessante sobre isso. O que eles diziam naquela época? Isso vem da doutrina grega do dualismo. O espírito é bom, porém a matéria é má. Se a matéria é má, não pode ter sido criada por um Deus bom. O universo foi criado por um espírito ruim proveniente de Deus. Um completo absurdo. Por quê? Porque o universo foi criado por Deus e Deus é bom. E a matéria não é má em si. Isso também está errado. Então, um dos objetivos de João, ao escrever aí o prólogo, é combater essa heresia gnóstica.
Agora, comentários sobre os versículos 4 e 5. Então vamos lá voltar ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Aí diz assim: a vida estava nele. Lá no grego, a palavra que João usa é zoe. E nesse texto tem o significado de vida espiritual. Então a vida espiritual estava nele. Isso quer dizer o seguinte, que só Deus tem vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos. Se hoje eu acordei respirando, acordei porque Deus me deu a graça de estar vivo hoje. Se estou respirando agora e falando com você nessa videoaula, é porque Deus sustenta a minha vida. Aliás, Deus sustenta o universo com o seu trabalho. Então, o Cristo, o Messias, é aquele eu sou que falou com Moisés do meio da sarça ardente. Se você não conhece essa história, leia o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E o fato é o seguinte, lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz que nós vivemos e nos movemos em Cristo. Do ponto de vista filosófico, a gente pode dizer o seguinte, que Cristo, ele é a própria estrutura da realidade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a estrutura da realidade. Toda a realidade que a gente conhece foi estruturada por ele. Porque ele é o Criador. Ok? E é muito interessante quando a gente entende a figura de Cristo, o sacrifício de Cristo. Não só o sacrifício na cruz, mas você já pensou o Criador, aquele que criou a estrutura da realidade, sair do seu trono no céu, encarnar como homem, ser humilhado, passar por dificuldades, viver essa vida atribulada, uma vida de muita pobreza, coisas interessantíssimas, que durante o ministério dele, ele recebia ofertas. É muita humildade, esse Deus é muito, muito maravilhoso. Continuando, a vida era a luz dos homens. Bom, está falando aqui de vida, agora João fala de luz. Então, o que João está dizendo? Que existe uma estreita relação entre vida e luz. Isso é verdade no mundo físico. Note o seguinte, que sem luz não existe o processo de fotossíntese. Lembra da fotossíntese? Se uma criança não pega luz, não vai para o sol, ela não se desenvolve. É a questão da vitamina D. Então, sem luz não há vida no mundo físico. Pega aí um planeta gelado, aqui no próprio sistema solar, sem luz, sem vida. E aí, João está dizendo o seguinte, que a encarnação do Verbo trouxe iluminação espiritual para a humanidade, porque estava no meio das trevas. E não é à toa que a vinda de Jesus, a primeira vinda, mudou a história da humanidade. E a luz está relacionada à verdade. Então leia aí os textos que eu estou indicando, Provérbios 6, 23, Salmos 119, 105, que eu li numa videoaula passada, e a luz tem conotação de santidade. Então, João fala muito de luz, tá? Ok? Então, eu vou deixar também para você ler essas passagens. Pessoal, é muito importante que vocês leiam todos esses versículos que eu indico, ok? Continuando, no versículo 4 diz assim, aliás, corrigindo aqui, é versículo 5, tá, pessoal? E as trevas não prevaleceram contra ela, e as trevas não a derrotaram. O que João quer dizer com isso daí? Para a gente entender o que ele escreveu aí, vamos ler outras passagens da Bíblia
usando aquele princípio da síntese, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e aí vai ficar muito claro. Agora Hebreus 2,14, eu vou ler. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus triunfou sobre o diabo quando ele morreu na cruz. Porque ali ele completou o plano de redenção da humanidade. Não era essa a vontade do diabo, ok? Vamos ler outra passagem, Colossenses 2,15. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esses principados e as potestades são os anjos caídos, ok, pessoal? E é engraçado que ali na cruz, Jesus triunfou sobre o diabo e os anjos caídos, porque ele desfez todo o plano maligno que era arrastar a humanidade para o inferno. E ali Jesus desfez esse plano, porque ali ele nos trouxe a salvação. Ali ele nos libertou do poder da morte. Ali nós ganhamos vida. Aliás, a salvação, a vida eterna, ela começa quando eu creio que Jesus é o Messias. Ela começa aqui e agora. E a vida eterna é conhecer a Jesus e ao Pai, ok? E também a gente vai trabalhar isso em outras videoaulas mais aí para frente. Então, pessoal, muito obrigado. Eu deixo aqui a paz para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Forte abraço.